Para quem não me conhece ainda, meu nome é Sérgio. Sou casado com a Maria Laura aí. No dia do casamento ninguém sabia não, né? Também não sei. E pai da Maria Clara, que está lá atrás. E semana passada nós ouvimos, pela boca do Leonardo, a palestra sobre tempestades, duas passagens. A de Jonas, que acaba no ventre da baleia, e de Jesus dormindo na barca. Foi muito legal, foi muito interessante. Mostra que na tempestade de Jonas, os homens fizeram de tudo para salvar Jonas. Remaram, tentaram conduzir a barca até um local seguro, mas não conseguiram. E na barca onde estava Jesus dormindo, os discípulos, desesperados, colocaram um problema para Jesus. Ele até deixou bem claro aqui que muitas vezes a gente bota o problema para os outros. E essas duas palestras foram muito boas. Hoje temos mais duas tempestades aí pela frente. Depois tudo acaba bem, né? É muita tempestade, né? A primeira está em Mateus 14. Mateus 14. Versículo 23. Amém, né? Mateus 14, 23. Na passagem anterior a esta, houve uma multiplicação dos pães. Jesus fez aquele milagre dos pães, todos ficaram saciados de tanto comer. E lá no versículo 22, que é o último versículo dessa passagem da multiplicação dos pães, já comecei a me interessar porque é uma coisa que me chamou muita atenção e tem muito a ver com a gente. Logo depois disso tudo, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Ele obrigou, ele mandou os discípulos irem para a barca. E os discípulos foram obedientes e foram para a barca. Isso me chamou a atenção porque muitas vezes eu me sinto meio desobediente quando Jesus me ordena alguma coisa. E uma vez eu fui chamado a atenção porque eu coloco muito limites para Deus na minha vida. Isso me atrapalha muito. Limitar Deus naquilo que Ele me manda fazer. E é uma obrigação nossa obedecer ao Senhor, obedecer a palavra de Deus. É uma obrigação do cristão. E logo depois, uma coisa também me chamou a atenção no versículo 23. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Jesus, creio eu, ele vai se fortalecer com Deus espiritualmente. Intimidade com o Pai. Orar é ter essa intimidade com Deus. Ele sobe a montanha no lugar mais alto para conversar com o Pai. E é uma coisa que deveríamos fazer isso diariamente. Às vezes Jesus ficava a noite inteira conversando com Deus, orando. E a gente precisa na nossa vida diária, como filhos de Deus, ter essa intimidade orante com Deus. Não são palavras bonitas. O meu coordenador da fazenda falava isso. Não me venha com palavras bonitas, cheias de provérbios. Não, Deus é humildade e simplicidade. O que você ora com Deus é aquilo que você conversa com um amigo. É uma conversa. Coloca as suas dificuldades, as coisas boas que você fez. Jesus, eu fiz isso, aconteceu isso, mas eu estou com esse probleminha aqui, eu gostaria de te entregar, ver que o Senhor possa resolver, porque eu estou impossibilitado de resolver esse problema. E Jesus era assim, não era diferente, porque ele era homem, e ele precisava desse fortalecimento com Deus.
Aí vem a passagem que nós vamos trabalhar. A outra passagem está em Atos dos Apóstolos 27, 18. Nós vamos abrir depois, que vem de Paulo também. Entretanto, lá no versículo 24 de Mateus 14. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando os gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, até junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. O que me chamou a atenção nessa palestra é que Jesus, ele é o Senhor, né, de todos os elementos da terra. Ele manda nos elementos. E ele vem acima as águas, autoridade, poder sobre esses elementos. E uma coisa também é que a tempestade aqui era muito violenta, mais violenta que aquela que foi dada semana passada, que Jesus dormia na barca. É muito mais violenta. E o vento era contrário. Eles remavam contra o vento. Você imagina, as ondas enormes e os caras já no limite, né? Não é fácil. E quando nós estamos às mil maravilhas na vida, graças a Deus, né? Às vezes a gente se encontra assim, tudo está bom, tudo está bem, e vem essa tempestade com ondas gigantes na nossa vida. De repente vem. Se você não aprendeu nas pequenas tormentas, como vai aprender nas grandes tempestades? Esse é o grande negócio. A gente tem que aprender a tirar os proveitos das pequenas tormentas, para quando vier essas tempestades, a gente está seguro. E não ficar como os discípulos, que até fantasma viram, e não perceberam que Jesus estava no meio daquela tempestade. Foi falado aqui em oração. O que acontece quando o furacão aparece? O que acontece no centro do furacão? O que acontece? Existe uma calmaria dentro do furacão. Em volta é o caos. Jesus está no centro do nosso caos, das nossas tempestades, e muitas vezes nem reconhecemos isso. Ficamos como os discípulos, desesperados, querendo soltar da barca. Você também vai soltar da barca? Vai pular fora? É uma pergunta que Jesus faz para a gente hoje. Quando a tempestade chegar, você vai soltar da barca? Vai pular? Se você não aprendeu com as pequenas, não vai aguentar as grandes. Jesus não tem tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Lá para as altas horas da noite, ele foi se encontrar com os discípulos. Ele não disse: tal hora eu vou estar com vocês. Não, tal hora. Ele apareceu no meio da tormenta, no meio de uma tempestade. Nós temos que esperar esse tempo de Deus.
e não ficarmos no desespero. Eu sei que falar aqui é difícil. Eu sou o primeiro a tomar posse disso tudo, porque muitas vezes eu me pego numa ansiedade de querer resolver, de querer pular da barca. E quando eu penso em pular da barca, a salvação aparece. Aí eu aprendo. Homem de pouca fé, tranquiliza, sou eu. Ele fala isso pra gente. Tenham calma, não tenham medo. Sou eu, Jesus. Nós temos que encarar as nossas tempestades com fé e ousadia. Não estou dizendo que é fácil, mas o homem de fé, o homem e mulher de Cristo, sabe aguentar isso com ousadia e com fé. É buscar, como Jesus fez, subir a montanha e orar ao Pai. Pai, essa tempestade está difícil. Veio na minha casa devastando tudo. Você quer tempestade maior que um drogado dentro de casa? O caos que ele faz dentro de casa. E quando não mata, não estupra, é um caos. O alcoólatra eu nem falo nada, que é pior ainda. É uma tempestade que, se você não tiver preparado, eu falo isso para as famílias, tem que se preparar, porque a tempestade vai chegar, vai bater na sua porta, e quando bater você vai ficar assim, o que eu faço? Aí, amigo, por isso nós temos que estar edificado em Jesus. O que Pedro fez? Vamos entrar ali em Pedro agora. Sou eu, Jesus, tranquilizam, não tenham medo. Ah, se é o Senhor mesmo, manda eu vir até o Senhor. Então vem. O que Pedro fez? Ele olhou para quem? Quem ele olhou? Para Jesus. Enquanto ele olhou para o Senhor e olhava, ele não via os problemas, ele não via a tempestade, porque ele olhava para Jesus, para o alto. No momento em que ele balançou e olhou para o lado, acabou. Teve medo e começou a se afogar. Aí é que a gente se lasca na vida, porque a gente para de olhar para Jesus. E quando a gente para de olhar para Jesus, eu só tenho uma palavra a dizer: lascou-se. Vai começar a afundar, porque não sabe o que fazer. Pedro, quando olhou para Jesus, ele andava sobre, ele tinha autoridade também. Olha que legal. E ele foi cheio de confiança. E o que Jesus fez? Deixou ele se afogar? Não. Salva-me, Senhor. E Jesus foi e salvou. É assim que nós devemos proceder também, quando estamos desfalecendo da fé, quando estamos perdendo a nossa alegria, a oração, de ir às missas, de começar a parar de rezar, não querer mais levantar da cama. Salva-me, Senhor, eu estou indo embora, eu estou me afogando. Salva-me, Jesus. Ele vai te ajudar. Não tem jeito. Fez isso comigo. Quem Jesus salvou aqui, levanta a mão nos momentos difíceis. A experiência aqui é que não falta. Não falta, né? Testemunho aqui é que não falta. Então Jesus deu a mão para Pedro e tirou ele. Ainda disse para ele assim: homem de pouca fé, por que duvidastes? Por quê? Por que a gente duvida? É verdade? Será que Jesus está ali? Se Jesus manda, isso aqui está repleto de promessas, de cura, de libertação. Jesus está falando que será? Meu Pai, isso não é livro de Cinderela, não. Jesus está falando: vou reconstruir suas muralhas,
Tu será para mim luz das nações, sal da... Opa! Então eu quero, Senhor, me dá isso para mim. Mas será? Homem de pouca fé, mulher de pouca fé, por que duvidas? Vai ficar se afogando. É melhor levar uma máscara e um bujão de gás, porque não vai parar de se afogar, porque tanta dúvida, ou toma o rumo, uma ousadia de homem e de mulher de fé, ou vai acabar que nem Pedro, se afogando. E ele subiu na barca e o vento cessou. Gente, é interessante isso, né? Jesus, quando entra na nossa vida, quando Jesus vem em nosso auxílio no meio da tempestade, é uma experiência maravilhosa. Parece que a gente quase que levita, cessa tudo. É aquele momento de êxtase que a gente entra quando a gente sente a presença de Deus na nossa vida, dentro da gente. Aquela tempestade que você tanto se afogava, cessa. Estava tão nítido na sua frente, mas você não conseguia ver, via um fantasma. Jesus fala para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Só eu sou a salvação. Só eu te dou uma vida. Só eu sou a porta. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles creram porque houve um milagre. Precisou acontecer um milagre. E realmente Jesus é o Filho de Deus. Passamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 27, 18. O capítulo todo é muito grande, eu não vou ler. Só vou tirar aqui vou dar uma pincelada aqui rápido. Atos dos Apóstolos 27. É a partida de Paulo para Roma. Então, eu vou dar uma lida aqui rápido para que a gente possa se situar, né? Logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com outros presos a um centurião da corte augusta chamado Júlio. Embarcamos no navio de Adramito, que devia costear as terras da Ásia, e levantamos âncora. Em nossa companhia estava Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, fazendo escala em Sidônia, Júlio, usando de bondade com Paulo, permitiu-lhe ir ver com seus amigos e prover-se do que havia de necessário. Dali desfazendo-nos ao mar, fomos navegando perto das costas de Chipre, por nos serem contrários os ventos. Tendo atravessado o mar da Sicília e da Panfilha, chegamos a Mira, cidade de Lícia. O centurião encontrou ali um navio de Alexandria, que rumava para a Itália, e fez-nos passar para ele. Por muitos dias navegamos lentamente, e com dificuldade, até diante de Cnido, onde o vento não nos permitiu aportar. Você imagine como é que estava a ventania. Não conseguiu aportar, parar no porto. Você imagine a ventania que estava. Fomos então costeando ao sul da ilha de Creta, junto ao cabo de Salmona, navegando com dificuldade ao longo da costa. Chegamos afinal a um lugar que se chama Bons Portos, perto do qual está a cidade de Lassaia. Passado o tempo, já havia passado a época do jejum, e a navegação se tornava perigosa. Paulo advertiu-os, preste atenção, Paulo advertiu-os: amigos, vejo que a navegação não se fará sem perigo, e sem grandes danos, não somente ao navio e à sua carga, mas ainda às nossas vidas. O centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que ao homem de Deus. Ele dava mais crédito ao homem do que ao homem de Deus. Dava ao mestre do que ao que Paulo dizia.
O porto era impróprio para passar o inverno, pelo que a maior parte deles foi de parecer que se retornasse ao mar, na esperança de chegar a Fenícia, para passar ali o inverno, por ser esse um porto de Creta, abrigado dos ventos do sudeste e do nordeste. Soprava então brandamente o vento sul, julgavam poder executar seus planos. Levantaram a âncora e foram costeando perto da ilha de Creta, mas não muito depois veio do lado da ilha um tufão. Um tufão é um tufão. É um tufão. Devasta tudo. Tufão é o que acontece lá no Japão, nos Estados Unidos, lá que devasta uma cidade inteira. Chamado Euroaquilão. Olha o nome do tufão, Euroaquilão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixamos-nos arrastar, impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda. Conseguimos com muito esforço recolher o batel. Içaram-no e depois, com meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então, temendo encalhar em Sirte, arriaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. Larga o barco, tá as velas à mercê dos ventos. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, pior que aquela de Jesus, pior que a das duas passadas, muito mais. Tem tufão? Imagina, tufão é uma desgrama. Atiraram fora a carga. No terceiro dia, atiramos para fora com as nossas próprias mãos os acessórios do navio. Foi tirando tudo. Ora, não aparecendo por muitos dias, nem o sol, nem estrelas, e sendo abatidos por fortes tempestades, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Desde muito tempo, ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse: amigos, deveras devias ter-me atendido e não ter saído de Creta, assim evitar esse perigo, essas perdas. Agora, porém, vos admoesto a que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o qual me disse: não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Deus deu àqueles todos homens que navegam com Paulo a salvação em Paulo. Por isso, meus amigos, coragem, eu confio em Deus, que há de acontecer como me foi dito, encalharemos em uma ilha. Falei assim a história para que a gente possa entender o que está acontecendo, né? Muitas vezes o Senhor nos fala ao coração para não fazermos certas coisas na nossa vida e não damos a mínima importância. Às vezes Deus fala para a gente: não faça isso, que não vai dar certo. E a gente faz e dá. E a gente faz e dá com a cara na parede. Ou chama-se desobediência. Muitas vezes um diretor espiritual chega para você, um sacerdote chega para você, uma pessoa de Deus chega para você e fala, uma mãe chega para um filho e fala: não vai viajar, não estou me sentindo bem, vai acontecer. Você vai e viaja. Aí o que acontece? A gente prefere ouvir o piloto do navio, o mestre. Ah, vai sim, faz. Pode ir. Não vai inventar nada. Que perda. Vai perder nada não. Vai firme. Vai por esse caminho aqui à esquerda. Pode ir. Não vai firme lá dentro, vai aqui à esquerda. Não vai em frente não, que não tem nada. É uma reta só. Aqui à esquerda você vai encontrar várias coisas. E você vai. O barco afunda, mas ali todos se salvam. Às vezes, meus irmãos, é preciso perder bens materiais, mas salvar a alma. Vamos ter perdas materiais na nossa caminhada? Vamos.
mas nós temos que salvar a nossa alma. Um grande detalhe disso aí. Paulo falou: joga tudo no mar, carga tudo, mas vocês estão comigo, todos serão salvos. No ano de 2000 teve aquele Paul, né? Como é que chama? Aquele negócio da virada a virada do milênio, né? Das bolsas de valores, né? Muita gente perdeu dinheiro, houve um índice de suicídio muito grande. Lembra disso? Como morreu gente? Porque perdeu seus bens materiais. Lá estava o coração do sujeito. Paulo nos ensina aqui: joga, deixa perder tudo, deixa afundar teu navio, deixa perder suas casas, quer dizer, entre aspas, né? A gente vê aí muito desabamento, muito tufão, e muitas das vezes aquelas mulheres humildes vêm na televisão e falam: o importante é que eu e minha família estamos vivos. Não, você já ouviu muito isso? O resto a gente reconstrói. Atrás de uma perda tem um grande ganho. Não podemos deixar que as perdas que acontecem na nossa vida nos paralisem. Não sejamos precipitados dizendo nunca mais, só porque algo deu errado. Pelo contrário, como foi falado na primeira, vamos tirar proveito do que deu errado. Não digamos nunca mais. Vamos tentar de novo. Coragem, povo, diz Paulo. Coragem, meus irmãos. A vitória vem de Deus na hora certa. Não podemos perder a esperança jamais. Jamais. O barco afunda, a carga é perdida, mas a nossa esperança da salvação não podemos perder jamais. Não se esqueçam que Jesus está no centro das nossas tempestades. Não se desesperem. Eu falo por mim, não vou me desesperar. Fechem os olhos e digam: eu não vou me desesperar, Senhor. Eu sei que o Senhor está no centro das minhas tempestades. E quando eu gritar salva-me, o Senhor virá me salvar. Obrigado, meu Deus, porque eu posso perder tudo nos meus bens materiais, mas eu não quero perder ao Senhor. A minha alma pertence ao Senhor. De lá ela veio, é para lá que ela vai voltar. Amém, glória a Deus.